Os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Amém? Segredos do Senhor. As dicas, segredos. Amém? Como nós precisamos de um. Amém? Deus, aquela dica nessa hora, amém, cairia super bem. Amém. E fruto dessa ministrar do nosso Deus, fruto dessa caminhada com Deus. E para mim uma das grandes bênçãos é que o acesso à sabedoria de Deus está sempre aberto. É como esse texto que nós lemos de Malaquias diz, a janela do céu está sempre aberta. Então, se você quiser, você se coloca debaixo desse fluir, amém? Desse chuveiro, dessa cascata, dessa cachoeira todo dia. Está sempre fluindo algo do trono de Deus. Amém? E aí a palavra de Deus diz, na prosperidade repousará a sua alma. E o grande objetivo de Deus, em primeiro lugar, sempre é ministrar a nós como indivíduos. Você só vai poder tocar o mundo externo, seja para você mesmo ou para os outros, se você estiver bem internamente. Amém? Deus quer ministrar primeiro em você, a você, para que você possa ministrar. E quando eu falo ministrar, significa assim, estender a mão e ser bênção para alguém, mas significa também tomar uma decisão. Ou seja, primeiro Ele quer operar dentro de você para que você tenha a capacidade de interagir com o mundo externo. Pode ser uma simples decisão que você tenha que tomar para você. Não necessariamente significa para alguém, mas uma decisão que implica você se engajar com o mundo externo, ele tem que fluir de Deus ministrando em você. Qualquer engajamento que a gente faz, por isso que é interessante, nós precisamos escolher bem as batalhas que nós vamos nos envolver nessa hora. Cada vez que você opera, fala, ou toma uma decisão, ou age, você está se envolvendo com o mundo natural e você precisa ter certeza que você está fluindo e indo nessa direção, fruto da tua caminhada com Deus, fruto da inspiração de Deus, fruto do que Deus está te dirigindo. E a Bíblia diz que quando nós operamos dessa maneira, você olha lá em 3 João 1, eu estou recapitulando um pouco o que nós falamos na última semana, essa prosperidade de alma, ou esse espírito sólido e forte, ele manifesta especificamente dessas duas áreas, onde João ora. Eu oro para que tu sejas próspero, e é prosperidade material, e ande em saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, fruto desse ministrar de Deus no nosso homem interior, vai respingar nessas áreas. E como eu disse para os irmãos, é curioso, né? E Deus estava nessas minhas conversas com Deus e meditando, quando Deus me mostrou esse texto, é como se algo clicou em mim e disse assim, os dois assuntos mais falados, saúde e economia, economia e saúde. O que vem primeiro? Vem a economia ou saúde? A gente tem que dar ênfase na economia ou tem que dar ênfase na saúde? E todas as políticas dos governos e toda a lógica da esquerda, da direita, as ideologias estão em cima disso, brincando com essas duas áreas. E Deus já tinha dito isso lá atrás, e foi um modelo de intercessão onde João está dizendo, eu oro para que você seja próspero e ande em saúde, como é próspera a tua alma. Então, o que acontece? Nós temos hoje em Deus, de novo, como sempre, Deus sempre tem resposta, nós temos a possibilidade de operar diferente nesse momento, onde as duas demandas enormes que estão sugando as nossas energias, nós podemos vencer nas duas áreas, amém? E eu oro para que você seja próspero, amém? E ande em saúde, fruto da prosperidade da tua alma, fruto do ministério de Deus na tua vida. E viver, meus irmãos, desse transbordar do ministrar de Deus para nós, vamos dizer, se você percebe o que está acontecendo, momentos de crise, eles exigem de nós bastante, né? As coisas ao nosso redor estão exigindo de nós.
Às vezes você está lidando com uma situação adversa, que ela não anda, ela está ali, é uma coisa que está te incomodando, ou você recebeu uma notícia ruim, ou algo aconteceu do jeito que você não queria. Então, o que acontece? Isso exige de você uma resposta, e nós temos a tendência de agir, esse negócio está sempre me incomodando, tem que lidar com isso aqui, sempre é a mesma coisa. E você age do quê? Você está agindo fruto da tua frustração. O que nós fazemos como tendência é nós agimos fruto da nossa frustração ou da nossa impaciência, muitas vezes. E, meus irmãos, sempre que você estiver lidando com alguma situação externa que te deixa assim, com um gosto amargo na boca, você não está se sentindo muito bem, te deixou para baixo, essa notícia te incomodou, ou essa situação, cada vez que eu penso nela, sempre que você fizer isso, você jamais toma uma decisão. Você tem que encontrar Deus nessa situação. Sempre. Essa é a coisa para. Você vai encontrar Deus, porque diz assim: vinde a mim se tu está se sentindo sobrecarregado. Você tenta encontrar Deus nessa situação, constrói um altar e começa a dizer assim: Deus, essa situação é complicada, mas tem tantas coisas boas que tu tem feito. E aí você começa a exercer a tua fé na bondade do Senhor, no louvor, e você diz: Senhor, muito obrigado. Porque apesar disso, apesar de tudo isso, Senhor, tu tens sido bom conosco. Você muda da perspectiva daquela situação, você monta um altar e você sacrifica ali, você engole a tua vontade de chutar todo mundo, de ficar, ter aquele senso assim, ninguém me ama, autopiedade, você vai para o canto, ninguém me faz. Você engole isso aqui e você escolhe construir um altar e adorar a Deus. Porque nesse momento que você escolhe, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, o que vai acontecer? Nesse momento de necessidade que você tem, você posiciona primeiro a tua vida para ser ministrado por Deus primeiro. E, meus irmãos, você precisa ser ministrado por Deus e voltar a tua paz primeiro. Amém? Primeiro você volta a tua paz, você volta a tua alegria, Deus restaura o teu ânimo, Deus restaura a tua esperança, Deus restaura a tua fé. Você voltou ao teu normal em Cristo Jesus. Amém? Onde rios fluem na tua vida, e aí aqui é bom, agora eu vou lidar com essa situação. Então, como é que você faz? Você sempre lida com a situação fruto da abundância de Deus na tua vida. Amém? Essa é uma coisa fundamental e prática para nós, que você tem que segurar a teu senso de, porque nós estamos sendo alvejados de tanta coisa no nosso lar que é como se o inimigo estivesse dizendo assim, eu duvido tu me pegar, eu duvido tu não sei o quê, porque ele está te atraindo para te se engajar com ele e cair na luta. É aquelas troças, fica te provocando. Amém? O inimigo fica cercando, como ele procurando alguém para devorar, alguém para devorar, né? Assim, é que nem esses caras, os caras na escola, né, os colegas. Tu é mariquinha, não sei o quê, fica só te provocando. Duvido, eu te dou um laço. Eu fico só te provocando. Porque o que acontece? No momento o que ele provoca? Provoca em nós ira. Ele ativa a nossa carne, em primeiro lugar. Ativa a nossa carne e aí depois você vai. Amém? Aí você não aguenta mais. Fala de Sansão assim, a vontade de matar se apoderou dele. Ele estava assim, ele foi no limite, ele estourou tudo e foi. Amém? Então, o que acontece? O inimigo tenta, vai, provoca, manda a situação, sugere, manda uma informação. Amém? Ele tem os capanga deles. Amém? Lembra que todo mundo que não está no espírito, está na carne e é manipulável pelo inimigo. Então, manda uma informação para você, manda uma mensagem para você, ele provoca você se engaja com o mundo exterior de uma posição fraca que você está, da carne. Amém? Sempre você vai apanhar numa situação dessa. Sempre. Então, o que acontece? A Bíblia fala, resistir-lhe firme na fé. Você resiste, você engole, você ouviu uma coisa, você aponta e estourar você. E essa é a razão, porque o domínio próprio é um dos grandes frutos do Espírito em nós que te faz não reagir na carne. Você segura e você acha Deus em algum lugar. Você acha Deus, que é o que a Bíblia diz. Salmo 73 diz assim, até que eu entrei no santuário. E aí eu percebi todas as coisas. Aí você acha Deus naquela situação, no teu canto, no teu quarto, no teu coração, fecha os teus olhos, acha Deus, acha um lugar
constrói um altar, adora a Deus e vai para baixo do fluir dele. Amém? Daquela cachoeira de bênção, de favor, de amor, de graça. Ele te ama. Amém? Você é renovado. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí você sente o alívio, você sente a graça, a esperança volta, o desespero vai embora, amém? O senso de não, eu não vou cair nessa história. Algo começa a acontecer no teu interior, e aí você, agora, o que acontece? O teu coração se enche de novo, amém? O teu coração se enche de quê agora? O teu homem interior está cheio de quê? De Deus, da graça de Deus, da vida de Deus. E aí o que acontece? Do transbordar dessa vida, você agora começa a agir e lida com a situação. Bom, agora o que nós vamos resolver essa situação? Amém. Então, quando a palavra de Deus nos diz, assim como é próspera a tua alma, o que acontece? Essa manifestação de Deus, da bênção de Deus na economia e na saúde, ele vai fluir desse modelo, desse lugar, desse altar, dessa força, desse lugar de adoração, do derramar de Deus na tua vida. As decisões vão fluir quando o teu copo transbordar. Amém. O teu copo tem que transbordar. Nós precisamos viver do transbordar do nosso copo interior. Amém? Que as palavras dos teus lábios, o meditar do teu coração, as decisões, qualquer forma de engajamento que sai de dentro de quem você é e começa a interagir com o mundo exterior, ele tem que ser fruto de transbordar do teu copo. Teu copo está cheio, ele e vai para amém, e vai. Jesus, quando ele fala no final da festa dos tabernáculos, ele diz assim, quem tem sede, vem a mim. O que é sede? É esses momentos de frustração nossa. Amém? Nós estamos frustrados, nós estamos estranhos, a coisa não está fluindo, nós estamos mal, a coisa não anda. E aí você diz, quem tem sede, vem a mim. Aí você procura Deus, e ele diz assim, e eu vou saciar vocês. Amém? Então, primeira coisa, meus irmãos, no momento onde você se sente assim, meio torto, você precisa ser saciado. Número 1, você precisa ser tratado por Deus. Não tenta fazer nada, decidir, nem ir adiante e ministrar para os outros. Você precisa ser saciado. E aí ele diz assim, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que vai acontecer? Você é saciado por esse ministrar, mas esse rio não para de correr. Amém? Bênção. Amém? E se você ler lá em João 7, você não precisa abrir, mas João 7 começa a falar sobre isso. E ele diz assim no final da festa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, a primeira coisa que você faz, bateu a sede espiritual, você se sentiu mal, para baixo. E, meu irmão, nós sabemos. E uma das coisas importantes para você, tenta conhecer como é que você opera. Quando você se sente, estou desanimado, nada dá certo, eu me sinto para baixo, eu me sinto rejeitado, espírito de rejeição, tudo é ruim, ninguém me ajuda, ninguém quer. Toda essa nheca. Quando você percebe isso se chama sede espiritual. E a resposta única para isso não é entreter isso e nem expor para ninguém. A resposta para isso sempre é, vai a Jesus, você está com sede e bebe. Essa é a única solução, meu irmão, não tenta outra solução. Você vai a Ele e bebe. Bebe, blá, 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 blá. E aí a Bíblia fala, e eu vos saciarei, certo? E aí ele fala, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aí ele está dizendo o seguinte, tem uma água que eu quero dar para vocês precisam se manter saciados. Mas depois de saciado, você vai perceber que tem uma água que vai continuar jorrando. Então o que vai acontecer? Essa água que matou a tua sede, vai começar a transbordar, blá, 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 e vai vir, o copo vai encher. Como é que você mantém um copo quebrado cheio de furo? Mas debaixo da torneira,
Amém? Ele está sempre cheio, blá, 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 não importa o tamanho do furo, está sempre cheio. Então, o que acontece? Você bebe, mas o que você precisa fazer? Você bebe, sacia a sede. Como nós reagimos? Você sacia a tua sede e aí sai vivendo de novo. Você vai a Deus para beber quando está com sede. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: tem algo acontecendo que o Espírito Santo vai viver em você, que eu quero que você, quando tiver com sede, venha a mim, beba, e aí fica debaixo para o quê? Para que você jamais tenha sede. Esse é o conceito. Então você pode ler João 4, que foi o que Jesus disse para aquela mulher no poço. Ela diz assim, ó: se você soubesse quem eu sou, e quem é que está aqui nessa equação? João 4, versículo 10, diz assim: tu pediria a ele, e ele te daria água da vida. Amém? Não é só esse poço de água. Aí ele diz: o Senhor não sabe como é que tem isso aqui. E daí faz toda aquela conversa. Aí Jesus diz assim: quem beber dessa água, desse água natural, amém? Por isso que eu digo para os irmãos, meus irmãos, água natural está sendo oferecida por aí. Amém? O homem natural, estão tentando tudo que é jeito de lidar com essa crise. Essa água você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu vou dar será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, olha o que está dizendo. Você está com sede, isso fala da salvação que nós temos, que nós temos sede, nós vamos a ele, nós somos renovados, mas fala da nossa vida normal, prática. Você está com sede, você vai a ele, você bebe da água que eu vou lhe dar, e você jamais vai ter sede, mas essa água que eu vou te dar vai ser em você uma fonte, e essa água não vai parar de beber, ou seja, você não precisa mais ter sede. Nós não precisamos mais ter sede, amém? Em que condições? Se você andar debaixo, amém, em comunhão, amém, com essa fonte e permitir que esse rio flua continuamente. A natureza do operar de Deus na nossa vida, guarda isso: bênção, alegria, amor, óleo, vinho, sabedoria, salvação. A natureza do ministrar de Deus na nossa vida é contínua, ela nunca para de correr. Então, se você precisa de sabedoria hoje, você recebe sabedoria, mas se você fica debaixo desse fluir de sabedoria, você vai andar em sabedoria, porque a sabedoria não vai parar de correr na tua vida. Amém? Porque você está conectado nessa fonte gloriosa. Então, guarda isso, meus irmãos. O desejo de Deus, o coração de Deus, a lógica de Deus é que Ele não para, Ele não estanca, Ele para e para, Ele para e para. Não, o amor de Deus está sempre fluindo, a graça de Deus está sempre fluindo, a bênção de Deus está sempre fluindo, amém? A alegria de Deus, que é a nossa força, está sempre fluindo, o Espírito Santo de Deus está sempre movendo, amém? O rio no nosso coração está sempre movendo, sempre, nunca para, é uma fonte que jorra, que jorra, que jorra, que jorra, que jorra. Então, nós precisamos fazer a conclusão, a dedução, dizer o seguinte: se eu estou com sede, se eu estou lidando com dificuldade, é porque eu estou indo ao rio e voltando. Eu indo ao rio e voltando, quando está com muitas vezes no limite, eu vou lá, bebo e volto. E o desejo de Deus entra nesse rio, entra no fluir, deixa o Espírito de Deus, nós em Cristo, Cristo em nós, e o Espírito Santo de Deus é essa fonte, nós agora somos templo do Espírito Santo, e esse Espírito de Deus se move em nós continuamente, sempre falando, sempre se movendo. Amém? Ezequiel 47. Eu queria simplesmente destacar para os irmãos esse conceito que Deus não é que Ele para e vem, agora eu oro, agora eu vou fazer jejum e oração, agora, glória a Deus, a torneira abriu de novo. Não, a torneira está sempre aberta, sempre aberta. Quem tem sede vai. Imagina se Deus disser assim, ó: quem tem sede vem a mim. Hoje está fechada. Amém. Ou seja, a humanidade toda pode ir a Ele em qualquer lugar, cada um tem sede em horário diferente, Ele vai estar sempre fluindo, amém? E nós precisamos tirar vantagem disso no bom sentido, nós precisamos entender a lógica que Deus opera, e Jesus diz: você não precisa mais ter sede, amém? Amém?
Sabe aquele dia que você, amém, está esgotado, amém, usou tudo que tinha, e você está mal, eu preciso, Deus, amém, amém. Ele diz assim, não deixa chegar nesse ponto. Não deixa chegar no ponto onde você está sedento. Existe o paralelo no mundo natural, é o seguinte, quando você está com sede, é porque você já está com água faltando. A sede é um sinal de alerta que você já está com deficiência de água. Então, meus irmãos, espiritualmente, não deixa você ficar, eu preciso um tempo na presença de Deus, eu preciso orar um pouco mais porque eu estou me sentindo para baixo. Não, isso é só um alerta que você já está num estado de desidratação já. A gente não vive, tipo assim, de sede em sede. A gente vive de abundância, de fluir em fluir. Amém? Amém? Você não precisa ter sede. Por que você vai ter? Jesus disse, você não vai ter sede mais. Para que ter sede? Amém? Espiritualmente falando, por que ter sede? Por que chegar ao ponto do limite, do estrago, onde você não sabe o que fazer e daí você precisa correr? Se você pode andar embaixo desse fluir de sabedoria, de graça, de unção, de força. Então, Ezequiel 47 fala um pouco desse rio. Da onde vem esse rio? Amém. Esse rio vem do trono. Amém. É um fluir contínuo. Esse rio fica, amém, ele fica correndo. Amém. É a vida de Deus. Jesus fala que o Espírito, as palavras que eu falo são Espírito, são vida. Então a voz de Deus, o operar de Deus, é essa vida contínua que está fluindo. Então, Ezequiel 47 fala dessas águas que correm, amém. Que bênção, amém. Amém. Existe uma seca natural na humanidade, existe uma crise natural, mas existe, amém, o rio de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus continua fluindo, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus por isso. Versículo 7 fala assim, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore. Agora presta atenção, meu. Tem um rio que está correndo, e aí ele está falando da margem, ok? Que na margem desse rio existe o quê? Uma grande abundância de árvores. Então as árvores começam a crescer do transbordar desse rio. É porque o rio está correndo forte, que respinga, e onde o rio toca, e onde ele transborda, a Bíblia fala que ao redor onde esse rio toca, existe uma abundância de árvores, de um e de outro lado. Aí ele fala que por onde essas águas passam, tudo prospera, tudo avança, torna saudável. Aí diz assim, viverá por onde quer que passe rio. Tudo viverá, final do versículo 9, por onde quer que passe rio. Versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras. Ribanceira é isso. É a margem. É aquela... Amém. É onde o rio, onde o externo engaja com o rio. Onde ele conecta rio e o mundo externo. É esse lugar, onde o rio está passando e a margem, aquela parte ali, colada próxima ao rio. Junto às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Então, o que acontece? Esse rio está correndo. Amém. E onde esse rio encosta, por onde ele sai, quando ele sai do leito dele e ele transborda, e ele toca no mundo natural, ali vai ter fruto, vai continuar dando fruto, a folha não... E olha o que ele diz. O fruto será alimento e a folha remédio, saúde e economia. Amém. Alimento e remédio. A solução para o mundo continua sendo Deus. Continua sendo Deus se derramando sobre nós. E a Bíblia fala, através da igreja a multiforme sabedoria tem que ser conhecida. Mas olha como funciona, meu irmão. O rio está correndo abundantemente. E onde ele transborda, ele produz
alimento que nunca para de dar esse alimento, que a folha não murcha, que o fruto tem alimento em todos os meses, e remédio, cura, amém? Existe cura, existe saúde, amém? Existe provisão contínua por onde o rio passa. Agora nós vemos que existe a vida de Deus fluindo em nós. Então o que é o que Deus quer nos lembrar nesse momento? Ao invés de você se engajar com o exterior, porque o mundo exterior está exigindo de nós estamos cercados, ele está chamando você para resolver esse problema naturalmente, amém? E está deixando você com sede, desanimado e preocupado com o futuro. Você precisa o quê? Ter certeza que você está nesse leito do rio, que o Espírito de Deus está movendo dentro de você. Então, por onde esse rio passar, ou seja, por onde você andar, você está no rio, esse rio está fluindo. Amém, de Deus. Por onde você for, qualquer contato que você tiver com o mundo externo vai começar a respingar o quê? A vida do rio, a vida de Deus dentro de nós, da abundância do nosso coração, nós vivemos. Amém? Amém? O que acontece? Deus quer renovar, Deus quer encher você, Deus quer batizar você, Deus quer encher-vos do Espírito, continuar enchendo do Espírito. Amém? Sejam cheios do Espírito. Amém? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Anda no Espírito. Amém? Você anda nessa vida com Deus. E o que vai acontecer? Do transbordar. Então a minha palavra nessa manhã é para chegar nesse ponto, é dizer, a nossa vida precisa ser fruto do transbordar, sempre. Amém? Então, nós vivemos do que passa da borda, ok? Essa é a nossa vida. Então, se você quer saber qual é a solução para o que você está lidando, você precisa mergulhar nesse rio, você precisa ir a Jesus se você está com sede, beber até você ficar cheio. Amém? Bêbado. Saciado, amém? Esquece o externo. Primeiro, esquece o externo. Graças a Deus, Deus restaurou a minha alegria, Deus restaurou a minha fé, Deus restaurou o meu humor, Deus restaurou a minha esperança. Eu estou, amém, estou em bênção. Tá, mas o que você fazer? Espera um pouquinho, eu preciso estar saciado primeiro, porque precisa encher, está aqui ainda. Tem que encher, tem que encher, tem que encher, tem que encher, tem que encher. Daqui a um pouco o que acontece? Você está saciado, e aí começa o quê? Começa, amém. A boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de Deus, vai sair para fora. Amém. Algo que você vai proclamar, profetizar, declarar em fé dessa vida de Deus, que vai produzir remédio e bênção, e saúde, e economia. É isso que vai acontecer. É isso que está dizendo. Amém. Qual é a nossa função? Continua ali, amém. Sacia a minha sede, amém. Sacia a minha sede, enche até transbordar. Agora guarda isso, meus irmãos. Espera. Esse é um desafio. Espera encher. Tem muita gente que diz assim, tá, já tomei um golinho, já estou pronto, eu já me sinto bem. Você está muito exercitado no mundo natural, nós temos força. Não, um gole só me resolve. Não, espera encher, meu irmão. Espera encher. Sabe aquela pessoa que trabalhou o ano todo, está esgotado? Esgotado, no limite, foi no limite. Vai tirar, amém, um dia de férias. Esquece, meu irmão. Amém. Amém. Você vai beber um gole de água. Amém. E aí você já vai de novo, saindo. Amém. Você precisa um período para, amém, primeiro diminuir a rotação, aquietar a rotação, aí ser ministrado, entrar no lugar, parar, começa a encher. Sabe o que acontece? As férias boas de quem é trabalhador, né? Estou dizendo que quem tira férias de 12
e trabalham. Estou dizendo quem gosta de trabalhar e quer produzir. Férias boas é quando você não aguenta mais e está na hora de trabalhar e quer produzir. Exato, porque você está transportando. Amém. E aí o que acontece? Espiritualmente falando, ou naturalmente falando, você pode operar assim, não deixar chegar no esgotamento. O que é o esgotamento? Você usou todas as reservas naturais que você tinha no limite. Para que isso? Por que isso? Amém? A gente pode viver do transbordar. Nesse momento, eu creio que a principal coisa que Deus quer fazer na nossa vida, se você se encontra em qualquer dessa situação, amém, deixa Deus, amém, te renovar nessa manhã mesmo, deixa Deus tocar o teu coração, deixa a fé ser renovada, a tua alegria, amém, amém, a esperança, amém. Aí você percebe que está, amém, começa a aparecer no sorriso, começa a aparecer nas tuas ações, começa a aparecer na tua paciência, começa a aparecer nas tuas boas dádivas, começa a aparecer amém, você começa a ficar cheio de amor para dar, amém, por quê? Porque tem algo transbordando no teu coração, amém. 2 Reis 4, tem uma palavrinha interessante aqui, que eu queria destacar, é a história que nós já lemos esses dias. Glória a Deus. Segunda Reis 4. Então guarda isso, meus irmãos. Tem algo derramando em nós. Desse transbordar, Deus quer que nós operemos. Amém. E outra coisa, meus irmãos. Deus está derramando sobre nós. Ok? Graças a Deus. Você tem coisas que te drenam e coisas que você faz de propósito. Então, nós precisamos desse transbordar, ser sábios agora naquilo que Deus quer fazer. Então, meu irmão, tem muita coisa que nós estamos nos engajando em certas conversas. Você, às vezes, pega uma conversa para discutir certos projetos, certas coisas que só drenam energia. Então, o que você faz? Você tapa os buracos para não sair. Amém. A Bíblia fala, não joga pérolas aos porcos. Num certo sentido, está dizendo, você está jogando as tuas preciosidades, o teu estoque de coisa boa para algo que não vai produzir nada. Amém. O grande general e o sábio general, aquele vencedor, é aquele que escolhe a dedo as suas batalhas. Por quê? Você começa a valorizar a preciosidade que é o estado de espírito que você vive. Esse lugar de estar saciado, de estar cheio, amém? De estar abençoado, de estar alegre. Você não quer desperdiçar. E é o que a palavra de Deus fala, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, remindo o tempo. Os dias são maus, faça bom uso do teu tempo, faça bom uso dos teus recursos, faça bom uso daquilo que Deus tem depositado na tua vida. Amém? Então você lida com dreno, o que tem que sair para fora? Tem que sair para fora. Amém? Coisas que Deus vai. Amém. Motivados por Deus, como você opera. Amém. Então tem certos projetos que Deus não está neles. Amém. Então tenta discernir. Então você vive cheio e desse transbordar nós vamos começar a direcionar esse rio mais sabiamente, que é o coração de Deus. Então 2 Reis 4 fala a história daquela mulher. Versículo 1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses lhe chegavam as vasilhas, e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do transbordar, do que sobrou. Presta atenção. Ela estava num estado de seca e de sede profunda. Ela vai ao profeta. Ela diz: a seca, e a questão dela era tão grave, que ela não tinha o que comer, ela estava endividada, não conseguia, ela estava sem condições de comer e nem de pagar o juro da dívida, ao ponto de que o credor estava vindo para fazer os filhos escravos. Então ela não tinha o que comer, ela estava endividada. Amém? Então dizer para ela que ela tinha uma vida normal, abundante, né, como Deus quer, longe disso também. Amém? Muito menos avançar o reino de Deus, né? Então olha o estado dela. Presta atenção, existem mais ou menos uns 4 estágios aqui que Deus quer nos lembrar. Ela vai ao profeta, ou seja, vinde a mim quem está com sede, quem está com desafio, está com escassez. Eu vou aliviar vocês. Do teu interior, é o que tem em casa. Deus quer multiplicar o que está em casa, meu irmão. Está em nós. Não fica achando assim, que você precisa olhar de onde? Amém? Onde vai vir solução? Amém? Solução está em nós. Cristo em nós é a solução. Amém? O que nós temos. A voz de Deus vai se manifestar onde você se encontra. E o que vai acontecer? Ela diz, o profeta instrui o seguinte: vai e procura e toma emprestado vasilhas. Então a primeira coisa, antes de o óleo começar a correr, eles vão procurar vasilhas. Vai sair todo mundo, vasilha, vasilha, vasilha. Olha só, meu irmão, o tamanho da tua colheita depende da tua fé. Se os filhos daquela mulher ficassem assim: isso aí é a onda da minha mãe, amém, não sei o que, vamos pegar umas vasilhas lá só para agradar ela, pega umas 10 vasilhas só, amém. O profeta diz: pega bastante vasilha. Quantas vasilhas o profeta disse para pegar? Não disse quantas. Ele não disse quantas. Quantas vasilhas Deus diz para você? Quantas coisas Ele diz para você que Ele quer abençoar a tua vida? Ele tem alguma limitação? Ele diz: seja feito conforme a tua fé, a tua capacidade de crer nessa palavra que Deus tem, no Deus que quer estar ministrando para você. Olha a importância, meus irmãos. A gente pensa em milagre como assim: Deus faz tudo. O que Deus faz, se você olha Malaquias 3,10, ele diz: trazei os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção tal que não vai ter onde pôr. É isso que ele está dizendo, não vai ter lugar suficiente para armazenar a bênção que eu estou dando. Então, o que Deus faz para nós sempre? A bênção de Deus, o fluir de Deus, a graça de Deus, o rio de Deus está sempre correndo. Ele é abundante, ele corre, e a bênção de Deus não tem fim, ela é abundante em nós. O que limita a nossa vida? É a nossa capacidade de estocar essa bênção. Então, o que limitou a vida dessa viúva foi a fé dos filhos em ir atrás, ou dela mesma, de ir atrás e achar lugar para botar a bênção. Então, o que acontece? Conforme a nossa fé do que Deus quer fazer, da vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos a campo e vamos alargando o nosso coração. Amém? Eu creio em Deus. Amém? Você vai abrindo espaço e você olha exemplos como esse. Havia aquele exército estava sendo derrotado pela seca e o profeta disse assim: cavai valas, né, profundas, e vai vir a chuva, ok? Presta atenção, vai vir chuva, vai encher esse vale.
Meu irmão, a chuva de Deus é abundante sempre, não tem limite o que Deus é capaz de fazer. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós podemos imaginar ou pensar. O que nós temos que trabalhar? Nós temos que ser transformados ao ponto de que quando nós saímos para buscar vasilhas, a nossa visão da colheita tem que ser enorme. Se eles tivessem visão, amém, eles iam assim, ó, nós vamos, onde for que tiver que achar, nós vamos achar balde, nós vamos achar o que for, nós vamos pegar tudo que tem, porque o que acontece? O tamanho da bênção que Deus quer derramar na minha casa depende da minha capacidade de receber. Amém. Aí olha o que ele diz, eles buscaram tudo que é forma de vasilhas, e aí o profeta diz agora, fecha a porta, lembra? Agora não dá mais para buscar vasilha. Fecha a porta sobre ti. Pegou? Esse é o tamanho do que você está crendo? Então tá, fecha a porta e agora começa a derramar. Aí, e aí eles começam. Sabe o que começa? Amém. Sabe como nós fazemos? Se eu soubesse, amém, que esse negócio eu ia arranjar muito mais vasilhas. Meus irmãos, mas essa é a boa nova do Evangelho. Se você soubesse que Deus tem pensamentos muito mais elevados que os teus, amém? Que o favor, a bênção e o desejo de Deus de cuidar de você é muito maior do que você pode sequer pensar ou imaginar. Amém? Que Deus alargue o teu coração, que Deus invada a tua vida e pensa, amém, Deus é muito maior. Aí eles fecham a porta, a mulher diz assim, me passa uma vasilha, derrama, enche. Me passa outra vasilha, derrama, enche. Me passa outra vasilha. Eu não sei se os filhos começaram a dizer assim, acho que nós pegamos poucas vasilhas. Amém. Se isso está indo, olha só, se isso está indo onde eu estou achando que está indo, e aí, meus irmãos, quando Deus começa a mover, quando Deus começa a fluir, não sai debaixo da água, meu irmão, deixa esse rio correr, amém? Amém? Por que voltar a ter sede de novo? Por que voltar a ter escassez? Por que voltar a estar nesse lugar longe? Aí a Bíblia diz, se o meu povo orar e me buscar, eu vou vir, vou derramar, eu vou restaurar. Para que chegar nesse ponto? Amém? Aí você vê aquele fluir do milagre descendo. O que limitou o milagre de se manifestar na vida daquela mulher? A capacidade de estocar o milagre. O que limita Deus tocar na tua vida, na tua casa? A capacidade de você estocar o milagre. A capacidade de você crer e abrir um espaço e dizer assim, esse milagre é grande, é a capacidade de você morrer, amém, e ser transformado para receber, amém, o milagre, amém? Se você acredita que vai vir um filho, amém. Agora se você viver óctuplos, né? Não é óctuplos, quem está crendo em filho aí, óctuplos, amém, boa, amém, você faz uma vez direto, amém, óctuplos. Então o que acontece? Quantos creem que se você está crendo em óctuplos, você vai comprar uma casa nova, certo? Pela fé. Amém. Você vai comprar um carro novo, você precisa de um caminhão, um furgão. Amém. Por quê? Porque você vai conter a bênção, vai vir sobre ti. Só que se você não acredita que vai vir óctuplos, você vai vir assim, não sei, e pela tradição da minha casa, normalmente o primeiro e o segundo filho a gente perde, porque é parte da nossa família, a gente aborta e não sei o quê. Amém. Você praguejou o troço todo já. Amém. Quando Deus diz, pega a vasilha, abre o teu coração, levanta os teus olhos, amém? Creia em Deus nessa hora, amém? Aí tá, ele vai, enche, e olha o que o profeta diz. A mulher disse assim, me alcança mais uma. Meus irmãos, eu estou crendo em Deus, amém? Que eu não chegue nesse ponto, me alcance mais uma e não tem mais, amém? Ou seja, a minha fé limitou o operar de Deus. A minha capacidade de crer limitou o operar de Deus. A Bíblia fala que na velhice vai dar fruto ainda. O rio vai correr na velhice, o rio vai correr, amém? E o que for que Deus te mandar fazer, vai continuar fazendo e vai fluindo. Por quê? Porque está sempre debaixo da fonte, amém? E a tua fé está sempre sendo alargada. E você sempre tem uma vasilha a mais, amém? Sempre tem uma vasilha, amém?
Aí você olha para o lado, alcança uma vasilha, tem uma vasilha aqui. Aí você acorda de manhã, daqui 1 ano, você diz assim, eu preciso, amém, Deus está me dirigindo a fazer uma coisa, me alcança uma vasilha, tem vasilha, amém, vai, amém. E olha, o profeta dá a seguinte instrução. O profeta diz assim, agora, o que eu faço com isso? O óleo parou, eu estou estocado. Aí ele diz assim, vai, vende tudo, olha só, paga a dívida, lida com a tua pressão imediata e vive do resto. É uma benção, glória a Deus, amém, glória a Deus. Elas tiveram uma vida, amém, no meio da crise, cuidado por Deus, certo? Amém. Agora pensa da seguinte maneira, se esse rio vai continuar correndo, e ele não vai parar, existiria essa possibilidade de que essa mulher, ao invés de parar na vida abundante, na provisão de sua casa, o rio continuasse correndo e ela fosse uma bênção para a cidade inteira? Pensa bem. É exatamente depois que as nossas necessidades estão supridas que nós podemos agora ser bênção para os outros. Só que nós paramos nesse lugar. Quando o inimigo atacou o homem no Éden, ele quis tirar o quê? Ele quis tirar o homem de dentro do paraíso, de um lugar de plena provisão, pleno cuidado, saúde, presença de Deus, água correndo, vida de Deus fluindo. Ele ia na presença de Deus, Deus ministrava para ele. Qual era o objetivo de Deus naquela hora, meu irmão? Multiplicai-vos, enchei a terra, avança o reino. O que o inimigo fez? Tirou você desse lugar de bênção. Amém. Tirou você daqui. Tirou você debaixo da ducha. E de alguma maneira ou outra nós estamos indo e experimentando a escassez em vários lugares, em várias dimensões. Ou fome extrema ou dívida. Amém. Eu posso afirmar nesse lugar que a grande maioria das pessoas tem dívida aqui. Amém. A grande maioria das pessoas tem dívida. E não é novidade, isso é a forma como o sistema funciona. Agora, eu também posso afirmar que na economia de Deus, não tomarás emprestado, mas emprestarás a muita gente. Esse é onde Deus quer chegar. A bênção de Deus, e meus irmãos, a bênção de Deus, ela quer chegar onde é que vai a tua fé, amém? A tua fé vai entre pagar a dívida, vai comer algo agora, resolver um problema imediato, curar meu problema físico imediato, ou estender a mão e dizer que eu posso ser um canal de cura para as pessoas. Amém? Aonde nós vamos, a nossa sede é tão grande, meu, que nós pensamos no imediato. Se eu puder saciar minha sede, eu estou feliz. Mas Deus quer saciar a tua sede, pagar tuas dívidas, restaurar você para um lugar de provisão plena, e a partir daí, então, você diz, do transbordar, você começa a, amém, ser bênção. Deus continua querendo cobrir de glória essa terra, meus irmãos, amém? Deus continua, que a igreja continua sendo a solução para os problemas da humanidade. Amém. A vacina não é a solução. Amém. Esses caras das empresas, grandes corporações, elas não são solução da humanidade. Grandes governos não são solução da humanidade. Ministros não são solução. A igreja na cidade, a igreja no mundo é a solução para trazer economia e saúde, e bênção, e restauração. Amém. Ela continua sendo. Amém. Então o que acontece? Nós fomos de tal forma engajados pelo inimigo, pela pressão do ambiente, que nós mudamos a nossa lógica. Hoje nós estamos crendo simplesmente para Deus pagar nossas contas. Amém. O tamanho da nossa capacidade de crer é para Deus tratar as nossas contas. E sabe o que acontece? Deus vai cuidar. Se essa é a tua fé, Deus vai cuidar das tuas contas. Amém. É que nós fomos pisados tanto pelo inimigo. Amém. E que nós chegamos, e meus irmãos, uma das coisas que me incomoda é nós dizermos assim, graças a Deus que eu não estou tão mal que nenhum outro. Não, esse não é o parâmetro. O parâmetro é o que Deus tinha planejado para a igreja nessa hora. Amém. Amém. Esse é o parâmetro que você tem que brigar. Então não deixe o inimigo aguar aquilo que Deus tem para você. Amém. Essa provisão contínua de Deus, ela serve para todas as áreas.
A gente usa essa provisão financeira nesse texto porque é um exemplo típico e prático, mas ela serve para ânimo, saúde, alegria, bênção, cura, unção de Deus. Amém? Então guarda isso. O coração de Deus em Jesus, ao ter restaurado e mandado Cristo morrer por nós, é para saciar nossa sede e nós começarmos a viver debaixo desse rio, que nós não vamos ter mais sede, nós não vamos ter mais a escassez ao ponto de ter que, amém, ir atrás da dívida. Nós vamos pagar nossos devedores e esse rio vai continuar fluindo ao ponto de Deus restaurar você para não ter mais dívida, para viver de novo na abundância do paraíso e a partir da abundância do paraíso, então, estender o reino, que é o que? Avançar os limites do paraíso. Deus quer encher a terra com a sua glória, não com algumas coisas que nós achamos que é o certo nessa hora. Amém? Deus continua com o mesmo plano, Ele quer encher de glória a terra. Amém? Com a glória dEle, com a medida dEle. Amém? Com a lógica dEle. Mateus 14. Vamos tentar ir baixando os trem de pouso. Amém? Mateus 14. Um texto no Velho Testamento, um texto idêntico no Novo Testamento. Multiplicação dos pães e peixes. Ok? Havia escassez de provisão. Eles vão a Jesus. O que Jesus faz? Sempre que nós vamos a Jesus, você vai saciar a tua sede, amém? Para que você não tenha mais sede. E o rio vai continuar fluindo, para que do transbordar você seja uma bênção. Olha o que aconteceu. Depois da intervenção divina, o que aconteceu? Versículo 12. Todos comeram. Primeiro ponto. Segundo ponto, se fartaram. Então, meu irmão, primeiro você come. Comer é diferente de se fartar. Ok? Todos comeram, se fartaram e ainda sobrou 12 cestos. Versículo 12, ou versículo 20 do capítulo 14. Eu falei 12? 12 cestos. Todos, meu irmão, todos comeram. E isso se chama o que Deus quer fazer quando Ele diz assim, Ele quer saciar para que não haja nada faltando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Ah, pastor, eu não creio nisso aqui, por causa disso nós vivemos assim. Ok, amém. Eu creio. Amém. Ok. Não é uma questão de discutir opinião. É uma questão do que a palavra diz. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Ou seja, todos comeram. Ou seja, o que Deus, quando você vai a Deus, tem para todo mundo e para todas as áreas. Você não só vai comer quando você vai a Deus no restaurante dele. Amém. Lá em casa, amém, tem uns dias, amém, que às vezes a conta sai errada, ou por alguma razão, é 4 almônicas para cada um. Mas a quinta ia bem nessa hora, né? Ou frango, alguma coisa. Aí um chegou primeiro, não deu. Amém. Então existe uma diferença. Só um parênteses. Amém. Lá em casa, nós estamos há 1 ano nesse negócio de pandemia. Entra, fecha, abre, fecha. Nós não sentimos falta de restaurante, porque a cantina da Adri está mandando ver. É impressionante. Amém. Eu recomendo. Amém. Mas assim, comer é uma coisa, se fartar é outra coisa. E mesmo nós precisamos ouvir a voz de Deus. Uma coisa é beber água, outra coisa é ficar saciado, amém, encher a cara, tipo assim. E a outra coisa é sobrar. Então o que acontece? Você come primeiro, você sacia é quando chega até em cima, amém? Não tem mais onde pôr. Isso se chama fartura, isso se chama estar saciado, amém? Isso se chama comer com fartura. Tipo assim, não entra mais, amém? Amém? Quantas vezes vocês já foram? Amém? Quantos de vocês já disseram não para a comida que você mais gosta, alguma, um pedaço aquele extra, que é a comida, você já sabe.
Não, mas é a que tu mais gosta. É a coisa que tu mais gosta. Eu sei, mas não cabe. Amém. Mas é a comida que tu mais gosta. Tu pediu para me fazer. Eu sei, mas não cabe. Amém. Isso se chama fartura, isso se chama ser saciado, e é isso que Deus faz na nossa vida. Essa é a capacidade de Deus que você precisa crer, porque você vai ser assolado de todos os lados para achar que isso não funciona, não é bem assim, o mundo mudou. Não, continua sendo o coração de Deus. Primeiro, beber da fonte, e aí continuar bebendo. Amém? Você bebe da fonte, continua bebendo. O que é o desafio nosso? Se a fonte continua jorrando, você precisa continuar bebendo. Você bebe porque você está com sede. Você continua bebendo para ser farto, para se saciar. E você continua bebendo para transbordar. Amém? O que faz esse lindo texto dizer, ai, que bênção, os velhinhos, né? Na fartura darão fruto. O que eles estão fazendo? Os velhinhos estão bebendo e os velhinhos estão, amém, transbordando. É por isso que ele está dando fruto. Não é porque ele é velhinho. O texto não diz assim, o velhinho vai dar fruto. Não, aqueles que estão plantados junto às águas, amém? Eles vão fazer o quê? Eles vão beber, continuar bebendo e continuar bebendo. O que vai acontecer? Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Como é que transborda? Tem que beber, tem que beber, tem que beber, tem que beber. De manhã, de tarde, de noite. 7 vezes ao dia, meu coração louva o Senhor. Amém. Eu declaro a bondade do Senhor. Eu me alimento dia e noite, medita dia e noite, porque eu não quero resolver um problema. Amém. Eu não quero resolver um problema. Uma das coisas que eu creio que a igreja tem um desafio, é que a igreja come a palavra de Deus, mas ela não se sacia da palavra de Deus. Ah, já sei, tá bom, amém. Não, você come a palavra de Deus, você sacia a palavra de Deus, e você continua meditando dia e noite, porque daí é o transbordar que vai começar a aparecer. Amém. Porque tudo o que você precisar fazer fora de você, tem que vir do transbordar. Ok? Então você só vai poder ser próspero e avançar o reino de Deus se estiver transbordando aqui dentro, meu irmão. Não é por força, não é por esforço, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não passa por você e faz assim, amém. Você está todo ruim, mas eu vou ministrar através de você. Isso é a graça de Deus só que funciona. O plano de Deus é o seguinte, primeiro ele ministra em nós, para ele poder fluir através de nós. Ah, mas aí eu nunca vou ministrar, nunca vou fazer nada. Não, é um processo de você vai indo, amém, você vai crescendo, transbordando, e Deus vai tomando conta. Então guarda isso, meu irmão. Você come, você se enche e você transborda. Como nós devemos estar vivendo essa época aqui? Amém, tem que estar transbordando. Amém. Amém. Porque a coisa está séria lá fora. Amém, você tem que estar transbordando. Amém, glória a Deus. Amém, como está a tua vida? Amém, glória a Deus, a vida está boa, porque Deus está sentado no reino, no trono. Amém, e Ele tem um plano glorioso. Essa semana vai ser uma semana abençoada, glória a Deus. E se eu tiver que inventar um gigante, amém, ele vai ter que sentir o poder da pedra ungida, da funda do Davi. Amém. Para a gente ir concluindo, quando o texto de Malaquias diz assim, eu vou derramar a bênção, sem medida, janela aberta, correndo, onde tal vai ser a bênção, que não vai ter lugar para guardar. O que Deus está dizendo? A minha bênção jamais vai deixar de correr na tua vida. É tua função arrumar espaço para ela. É isso que ele está dizendo. Porque hoje, guarda isso, meu irmão, hoje, a tua capacidade de receber da bênção de Deus, ela é limitada. E Deus está dizendo, eu vou abrir a janela do céu que não tem lugar para conter. O que ele está dizendo? Trabalha no teu estoque. Deus visitou José
ele diz assim: vão vir 7 anos de fartura. Eu estou dizendo, a minha janela vai abrir, eu vou tocar essa terra e vai vir bênção. O seguinte, guarda para 7 anos. O que Deus está dizendo para José? José é o seguinte, vai vir tempo de fartura. Vai vir tempo de fartura. Que vocês vão comer, vocês vão se fartar. Mas se não tiver lugar para guardar, vocês vão jogar fora o que eu quero fazer. Porque vai ser do transbordar do que eu vou fazer nesses 7 anos que vocês vão comer lá na frente. Nós lemos Provérbios 24, que diz: com sabedoria se edifica a casa, se constrói com entendimento, e nesse casa construída, ela se enche, os quartos estão cheios de delícia, de provisão. Ou seja, você precisa de uma casa. E é a sabedoria de Deus em você construir algo. Amém? Por isso, meus irmãos, o que eu creio é que Deus, nós estamos vivendo numa época, e nós fomos condicionados pelo inimigo, onde para nós é o suficiente você ouvir assim: Deus quer suprir as tuas necessidades abundantemente. E meus irmãos, eu digo, Deus quer suprir as tuas necessidades físicas, Deus quer suprir as tuas necessidades emocionais, Deus quer suprir. Então, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de todo o contexto de como Deus funciona, e usando essa função do óleo como ele funciona. Mas estou falando sim de recursos, porque a Bíblia diz que vai vir alimento abundante e saúde. Então, eu posso colocar tudo, mas eu posso destacar saúde e economia. Que nós, de alguma maneira, a nossa lógica está tão escassa que as nossas casas diminuíram, os nossos vasilhas diminuíram, a nossa fé encolheu ao ponto de dizer assim: Deus, se tu simplesmente me der isso, está bom. Simplesmente manda alguém para saciar minha fome e pagar minha dívida. Eu estou bem. O que é? Esse é o tamanho do teu estoque, é o seu tamanho da tua casa, esse é o tamanho da tua fé, que de alguma maneira, pela pressão e pela maneira como o inimigo sugou, ele diminuiu você. Ele encolheu a tua fé. Antes você cria diferente, hoje você cria assim, porque você diz assim, eu sei que está em momento de crise, a coisa é complicada, então é o seguinte, se só isso acontecer, está bom. Não é isso que Deus quer. O que Deus faz? Ele visita você e diz assim: eu vou derramar a bênção, e eu vou continuar derramando bênção, eu vou continuar sendo o teu provedor, eu vou continuar sendo aquele que cura. Amém? Só que você vai ter que começar a trabalhar na tua capacidade de expandir um pouco mais para o tamanho daquilo que eu quero fazer. E, meu irmão, só andando com Deus que nós vamos saber. Fé é gerada dessa maneira, onde você começa a entender: ei, só um pouquinho. Deus sempre fez assim, ele saciou a fome, ele pagou a dívida, ele deu fartura e ainda sobrou. Essa é a lógica de Deus, você pode aplicar em qualquer lugar. Ele supre a tua necessidade imediata, ele te sacia e depois sobra. A sobra, meu irmão, é necessária para nós sermos uma bênção e atingirmos. É necessário sobrar, meu irmão. Então, quando você diz assim: eu não creio nesse negócio de abundância, é porque você está preocupado só com tua família, a tua casa, e você como indivíduo. Eu falei assim: Deus, eu quero que sobre, porque a sobra. Amém. Você pergunta para José e diz para ele assim: José, para que você quer ser o homem mais rico do planeta, quer todo esse estoque, toda essa beleza, tudo isso aí? Para que tudo isso, José? Nós precisamos ser mais pródigos, nós precisamos dizer assim: nós somos frugais, nós produzimos para comer. Aí está o José lá estocando. Aí ele diz: sabe o que ele vai dizer para você? É porque você não sabe, você está sem visão, porque esse estoque é para alimentar o mundo ali na frente. Ou seja, não é para mim. O transbordar não é para nós, é para o próximo.
Agora, pensa comigo, meu irmão. Se o transbordar é do próximo e a comida é para mim, o que vai acontecer? Se você não quer transbordar, se você não quer abundância, você só quer saciar o teu lado. Amém. Então, não querer ser próspero nessa hora é uma certa forma de egoísmo da nossa parte, porque nós não estamos querendo pagar o preço para alargar a nossa capacidade de crer em Deus, amém, para Deus tocar a nossa vida e para respingar para o próximo. Por quê? Eu já estou suprido. Por quê? Amém. Para quê? Quando você chega no ponto de que quando alguém fala, ou Deus ministra nessas áreas que nós temos falado, eu oro para que você seja próspero materialmente. E, meu irmão, próspero materialmente significa o quê? É para você, é para saciar e é para sobrar. Isso é o conceito de próspero. Comer, se fartar e sobrar. Quando Deus diz, eu oro para que você seja próspero, para que você tenha o que comer, para se fartar e para sobrar na tua saúde, no teu físico, na tua vida, em todas as áreas. Por quê? Se você diz assim, para que isso? É porque você não está tendo visão do objetivo da sobra. Eu preciso ser próspero em espírito, em alma, em corpo, na palavra de Deus, porque eu preciso continuamente derramar para os outros. Se Deus colocou você numa posição de autoridade e que você precisa conduzir a tua família, você precisa estar transbordando, porque você precisa de sabedoria para você e transbordar para assuntos familiares. Você precisa transbordar, não é uma questão de opção. Quando nós dizemos assim, não, eu sou humilde, eu não quero muita coisa, eu quero só uma coisinha simples, você está pensando só em você. E você não está vendo que o teu vizinho do teu lado, a tua esposa, ou o teu marido, ou o teu filho, ou o teu colega, ou o teu funcionário, ou a nação que está ao redor de ti, ela só vai viver do que transborda. A lógica de Deus sempre é essa, Ele sacia você, e depois que tiver farto, vai sobrar, e aí nós vamos, amém, avançar o reino de Deus. Então, quando você pergunta, para que prosperidade? Para que isso? Para que unção dobrada? Para que mais de Deus? Para que mais desse? É porque você não está enxergando, você está sem visão e sem propósito dos planos de Deus. Para que unção dobrada de Deus? E por que você está crendo em Deus? Para Deus derramar, amém, e tocar na tua vida, encher o teu coração. Porque Deus falou contigo que tem uma demanda ali fora e Ele precisa encher o suficiente para transbordar, para você atender o próximo. É um sinal de total, amém, devoção aos planos de Deus e altruísmo. Você pagar um preço por uma semente para você transbordar em algo para ser bênção para alguém. Então, o que acontece na nossa vida é uma encruzilhada que nós estamos vivendo, que diz assim, por que eu vou pagar um preço por uma colheita abundante se a minha casa já está suprida? Por que você paga um preço de dobrar o joelho, de jejuar, de meditar dia e noite, de crescer, mesmo que você já esteja farto, ou você esteja saciado? Porque a partir da tua fartura, da abundância, a partir do Éden, a partir do paraíso, é que o reino de Deus vai avançar. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Amém. Vivendo do transbordar. Amém. É o chamado de Deus para a nossa vida.